Acontece que em alguns casos a gente vai misturar o perfect com o continuous. Tudo aquilo que eu expliquei vai misturar, e aí a pessoa fala, nossa, agora acabou minha vida. Eu achava que eu tinha entendido, agora mistura tudo. Isso é normal, causa dúvidas até em alunos de alta proficiência com nível alto. Então não se sinta, oh my gosh, eu sou, né, o pior dos seres humanos, eu não consigo aprender inglês. Não se sinta assim, porque como eu disse, é normal. Então o que acontece? É só usar uma fórmula e misturar aqui os elementos dos dois. Vai colocar aqui essa fórmula em algum lugar, que vai ficar to have plus past participle. Não mudou nada, continua a mesma coisa. Plus o verbo be plus ing, que é o continuous, lembra? Então, deixa eu virar aqui que eu anotei alguns exemplos, porque lembrar exemplo de cabeça e fazer vídeo e controlar o microfone, eu ainda não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Então, eu preciso aqui. Vamos lá. A conexão é entre o past participle, né, e o be. Por exemplo, I have been studying a lot. Eu tenho estudado muito, eu venho estudando muito. E eu já vou falar mais pra frente qual é a diferença do I have been studying e do I have studied. Keep calm. Então, o que aconteceu? Eu misturei aí os dois e o particípio do be é o been. Então, I have been studying. É isso que aconteceu e é por isso que causa confusão. Então, concluindo, fica perfect, present perfect, continuous. To have plus been plus ing. Então, de novo, meu exemplo, I've been studying. I've been studying. Você pode contrair o I have e virar I've been studying. Ok? Vamos lá, tem mais uma foto, uma tabela, não sei como que o editor vai fazer aqui para esse vídeo, como eu disse, né? Falar de verbos sempre é, detesto verbo, eu quero falar inglês, mas eu não quero saber os verbos. Gente, não tem como ainda falar sem conjugar verbo, né? Então, a gente precisa aprendê-los. Então, eu tenho aqui uma tabela present. Então, vamos ver aqui um exemplo? I've been working. Ou I've been living. Vou usar, não vou mudar não, vou usar o que tá no script. I've been living. Tá? Então, isso é present. Essa frase aqui, present perfect continuous. I've been living. Vamos passá-la para o past perfect continuous. I had been living. O que mudou? Como eu disse lá no começo, só o auxiliary verb, só o verbo auxiliar, não mudou mais nada, né? Se for do future, Vivian, tem futuro perfeito em English? Yes, there is. I will have been living. I have been living. Então, né, quando você falar até 2000 e tanto, até 2030 eu vou estar morando, eu vou estar trabalhando. Então, nesse sentido que a gente usa esse último exemplo do future, ok? I will have been living. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Vou colocar mais uma imagem aqui, que são todos esses ciclos que se juntam. Tem o past, tem o perfect, tem o continuous, não sei onde você tá vendo, tô olhando aqui no meu script. E aí, tudo se junta para ter um past perfect continuous, né? Como eles se formam, eu acho que deu pra gente entender, porque não muda, não foge disso que eu expliquei. Então, entendi como eles se formam, estrutura, né? Em inglês não tem, assim, um aspecto verbal muito pesado, ou como eu posso dizer, é difícil conjugar verbo em inglês. Não é, ele é mais simples se comparado, por exemplo, com português, com francês. Até aí tudo bem. Mas agora vem um outro desafio. Como usar, se entender como é que funciona a estrutura, ou memorizar, não sei como que você aprende melhor, qual que é a sua maneira de aprendizagem, se você aprende melhor vendo, ouvindo, escrevendo, desenhando, se você é visual, se você é sinestésico, enfim, né, não sei. Mas entender como se forma é uma coisa, agora nós vamos entender como se
usa e de forma natural, sem precisar ficar I had, e sair. Não, ninguém fala assim, ninguém conversa assim. Então, você também não vai querer conversar assim em inglês. Então, vamos tentar entender como que eles são usados de forma natural. Vamos começar aqui com o Simple Past. Simple Past. Quem é o Simple Past? É o carinha lá da segunda coluna. Então, vamos pegar aqui o verbo, um verbo muito simples, play, jogar, brincar, tocar instrumento, tal, play. Qual que é o passado de play? Played, played. O que aconteceu então? Eu acrescentei o ed e o verbo virou no passado. O que isso indica para mim? Que ele é um verbo regular, ok? Agora vamos pegar aqui, por exemplo, o verbo take, take. Qual é o passado de take? Pegar, levar, né? É took. Nossa, é diferente. Então, ele é irregular. Mais um exemplo, o verbo write, escrever. What's the past? Qual que é o passado? É wrote. Então, ele também é irregular. Mas, even, por exemplo, tem o verbo put, P-U-T, P-U-T, colocar. Eu vi lá na minha tabela, que uma professora me deu lá na quinta série, que é put, put, put. E aí, ele é regular ou ele é irregular? Ele também é considerado um verbo irregular quando ele tem todas as suas formas presente, passado, past participle iguais, ok? Então, continuando. E quando que eu vou usar o Simple Past? Vou usar o Simple Past quando eu tiver uma ação definida dentro da linha do tempo. Então, vamos imaginar uma linha do tempo e eu sei quando essa ação aconteceu. Aconteceu ontem, last night, yesterday, o ano passado, ontem ao meio-dia. Eu sei, se eu tiver uma linha do tempo, eu sei exatamente onde colocar essa ação. Sei exatamente dia, horário, local, tudo onde aconteceu. Então, é Simple Past. Vamos ver agora aqui um pouquinho no Present Perfect. Aliás, eu não vou me aprofundar tanto no Present Perfect, porque eu tenho um vídeo específico sobre isso, que até canto nesse vídeo. Se você não viu, você precisa ver. Vou deixar aqui, vai aparecer alguma coisinha para você clicar e lá assistir, mas termina esse primeiro. Então, eu não vou me aprofundar tanto, porque tem um vídeo só sobre Present Perfect, ok? Present Perfect, eu diria que é o big deal, é o grande desafio aí do inglês para nós brasileiros, tá? Então, se você já entende, já sabe usar, comente aí. Eu já entendi o verbo, o present perfect. Eu não ainda tô entendendo, ainda tô tentando entender. Entendo mais ou menos, sei a estrutura, mas não sei usar. Comente aí como é que tá a sua relação com o present perfect, que é considerado um dos assuntos mais chatinhos, assim, em inglês. Então, ele costuma dar mais dor de cabeça para nós brasileiros. Então, comente aí qual a sua relação com ele. Primeiro, por que ele causa confusão? Porque não existe igual, vamos dizer que ele é único. Aí, o carinha que eu falei lá no começo, que ainda tá com a caixinha na cabeça, engessado, enfim, ele quer achar um igualzinho em português, que significa a mesma coisa, a mesma estrutura, do mesmo jeito, o mesmo sentido. Não tem, então é por isso que ele causa confusão, ok? E o segundo, porque ele não é usado só de uma forma. De novo, como eu falei no primeiro, a primeira coisa que eu falei nesse vídeo foi be flexible. Eu acho que eu diria isso para qualquer assunto quando você quer aprender inglês. Quer aprender inglês? Be flexible. Qualquer coisa relacionada ao inglês, be flexible, seja flexível. Por quê? As coisas não são engessadas, não são só de uma forma. Então, o present perfect causa confusão porque ele não tem igual em português, e o carinha já fica procurando lá uma associação e não vai achar. E segundo, porque ele não tem somente um uso, ele tem vários. Então, tem um vídeo específico de present perfect, o que eu já falei, né? Mas vamos lá entender um pouquinho mais. Então, o present perfect é a conexão entre o passado, ou melhor, o presente e o passado, né? Então, temos aí, por exemplo, um passado não terminado. Eu tenho aqui um exemplo. Por exemplo, eu digo, I worked in Recife for 1 year. Então, eu trabalhei. Então, eu tenho uma ação terminada. Eu trabalhei, não trabalho mais em Recife, né? I worked in Recife for 1 year. Terminada. Ação terminada, eu coloquei no Simple Past. Ou eu posso falar I have lived in Recife for 1 year. Pode ser que eu ainda more em Recife. Eu moro aqui faz 1 ano.
tá? Então, não necessariamente é uma ação acabada, ela pode ainda estar acontecendo, ok? Outra diferença em português é que, acontece muito essa eu até gosto de falar, a gente começa a frase em português com a duração. Por exemplo, faz um ano que eu moro nessa cidade. Faz um ano. Em inglês, você não vai começar a frase com faz um ano. E aí que já começa a confusão. Você vai começar com o sujeito. I have lived here for 1 year. I've lived here for a year. Então você começa com o sujeito, quem faz a ação, e não com a duração. Não faz um ano que eu moro aqui. Eu moro aqui faz um ano. É mais ou menos isso. Então, é por isso que dá confusão também. Outra coisa é que quando a gente vai falar de duração, então a gente vai usar o for, que vou indicar a duração, for 1 year, por um ano. Ou o since 2015, desde 2015. Então, quando eu usar o present perfect para falar de duração, eu vou ter que usar obrigatoriamente as prepositions for or since, ok? For, duração, since, desde que começou aquela ação. Vamos ver mais um exemplo. One more example. I've had this car for 6 months. I've had this car for 6 months. Então, eu tenho esse carro faz 6 meses. Ou, faz 6 meses que eu tenho esse carro. Ou, 6 meses, sei lá, digamos que foi em setembro que eu comprei. Então, I've had this car since September. Eu tenho esse carro desde setembro. Ou, desde setembro que eu tenho esse carro. Então, é assim que eu vou usar o present perfect para falar de duração. Quando eu estiver falando de duração ainda no present perfect, interrogative, quando eu quiser fazer uma pergunta, muitas pessoas fazem how much time, how long time. Não, você vai usar simplesmente how long. Por exemplo, how long have you been here? Então, how long have you been here? Em português ficaria, você está aqui há quanto tempo? Percebe a diferença? How long have you been here? Né? Em português você fala quanto tempo você está aqui ou você está aqui há quanto tempo. Eu posso colocar no começo ou no final. Em inglês não, eu tenho que começar a frase com how long have you been here para falar de duração usando o present perfect. Então, isso causa confusão, eu entendo, não é tão simples assim. Vamos ver agora o present perfect quando eu estiver falando de um passado não determinado. O que significa isso? Com experiência relevante no passado. Ou seja, eu não quero saber quando a ação aconteceu, onde, que horas. It doesn't matter, I don't care, não me importa. Eu quero saber a relevância disso para o presente. Então, a gente está conversando de viagem, ou eu sou brasileira e tô fora do país. Ah, você é brasileira e tal. E aí, alguém pergunta, have you ever been to Brazil? Have you ever been to Brazil? Ou seja, você já esteve no Brasil? E aí, causa outra confusão também, que a pessoa quer usar o verbo estar, mas aí ela não entende que é o been, ou se já foi. Vivi, mas não é você já foi ao Brasil? Então, por que eu não uso o go? Por que não? Porque a língua é assim que pergunta quando você quer saber se alguém já foi para algum lugar. Have you ever been to? 3 pontinhos, você completa o lugar. Então, não tem por que usar o go, porque a estrutura é outra. Então, isso entra de novo naquela flexibilidade que eu falei que a gente tem que ter, né, para entender o idioma e não querer que tudo seja igual em português. Então, have you ever been to Brazil? Então, eu tô perguntando, né, em português, no passado você já esteve, e em inglês eu não uso o passado, eu uso o present perfect, entendeu? Então, é confuso? Sim, mas devagar a gente vai praticando. E entendo que quando eu quero perguntar se alguém já esteve em algum lugar, eu tenho que usar have you ever been to algum lugar. E por que eu uso o ever aqui? Para dizer que é em alguma vez na sua vida, então o que me importa é a experiência e não quando. Agora, se eu pergunto, did you go to Brazil when you were in South America? Então, agora sim, você foi ao Brasil quando você esteve na América do Sul, né? Então, aí eu tenho um tempo específico. Quando você foi ao Brasil? Quando? Não é em qualquer tempo da sua vida. Quando você esteve em South America. Então, aí eu vou usar o past simple. Let's see more examples. Sidney Sheldon has written many books. Se você não conhece Sidney Sheldon, é um autor, um escritor maravilhoso americano. Faleceu não tem muito tempo, faz no máximo 10 anos. E
O tempo tá passando. E eu sugiro aí que você leia os livros dele, é bem interessante. Então, eu gosto bastante. Então, Sidney Sheldon has written many books. Sidney Sheldon escreveu muitos livros, não sei quando, não tem data. Ele escreveu durante a sua vida, ele escreveu muitos livros. Muitos livros bons, by the way, na minha humilde opinião. He wrote, daí eu posso dizer também, Sidney Sheldon, or he wrote The Sky's Falling in 2000. Então, ele escreveu The Sky's Falling, é um livro que foi traduzido aqui para o Brasil e o título ficou bem original, não adaptaram nada, Céu Está Caindo. Então, ele escreveu Céu Está Caindo em 2000. Então, por que eu usei aqui o Simple Past? Porque eu sei exatamente quando aconteceu a ação. Mais um uso do Present Perfect, com a palavrinha just, que tem gente que ama, tem gente que odeia. Just significa o que exatamente? Bom, então vamos entender como que ela funciona com o Present Perfect, ok? Uma coisa de cada vez. Então, se eu chego e falo, I've just had a haircut. I've just had a haircut. Significa que eu acabei de cortar o cabelo. E cuidado que essa estrutura, I've just had a haircut, significa que eu cortei o cabelo, mas que alguém cortou pra mim, né? Se eu falo, I've just cut my hair, significa que eu mesma cortei o meu cabelo. E não é muito comum as pessoas fazerem isso. Geralmente você vai num lugar especializado, um profissional vai e corta pra você. Então, I've just cut... como é que é o exemplo? Vamos ficar no exemplo fiel. I've just had a haircut. I've just had a haircut. Acabei de cortar o cabelo. E PS, attention, no inglês americano, provavelmente eles vão usar simplesmente I just had a haircut. Eles são mais fãs, vamos dizer assim, eles usam mais o Simple Past do que o Present Perfect. No inglês britânico, provavelmente eles diriam I've just had a haircut. Usaria o Present Perfect. Até aqui, tudo bem? No problem. Can we go on?